Sempre que o assunto da autoridade das Escrituras é levantado e as pessoas se envolvem em discussões sobre isso, existem três conceitos fundamentais que informam a conversa. Esses conceitos eu vou escrever no quadro e, em seguida, tomar algum tempo para defini-los. Eles incluem o conceito de inspiração, o conceito de infalibilidade e o conceito de inerrância. Agora, antes de entrar no desenvolvimento desses conceitos aqui, eu gostaria que vocês apenas pensassem dentro das câmaras silenciosas de suas próprias mentes quais são as suas reações pessoais a esses conceitos. O que vocês pensam quando vocês escutam a palavra inspiração? E o que se passa na sua mente quando você pensa no termo infalível? E talvez o mais importante, como vocês reagem visceralmente ao termo inerrante ou inerrância? Eu faço essas perguntas por uma razão. Há uma tremenda quantidade de emoção que envolve cada um desses termos. E às vezes acho um tanto difícil na teologia as pessoas superarem a emoção e examinarem cuidadosamente o conteúdo contido nessas palavras. Por exemplo, quando eu estava no seminário, se alguém usasse o termo inerrância em relação às Escrituras, isso imediatamente ia colocar essa pessoa em uma categoria como sendo um fundamentalista dos bastidores sem nenhuma educação, ou que quer que seja. A resposta normal seria: como alguém poderia crer na inerrância das Escrituras hoje em dia, após 200 anos de profunda análise acadêmica e crítica acadêmica? E assim, o termo inerrância emerge uma espécie de shibboleth, como uma palavra que se tornou um passaporte para a ortodoxia ou oposta à ortodoxia, e assim por diante. Esse problema se tornou tão grave que no final dos anos 70 foi formada uma organização na América que incluía acadêmicos de todo o mundo. Na verdade, várias centenas deles, mas debaixo da liderança de um comitê executivo de 15 ou 16 deles, para estudar a questão da autoridade, da inspiração, da infalibilidade e da inerrância da Bíblia. E essa organização era chamada de Conselho Internacional da Inerrância Bíblica. E se dedicou não apenas a 10 anos de estudo, mas também a publicações de vários tipos e várias conferências. E a primeira reunião da cúpula desta organização foi realizada em Chicago, em 1978, quando várias centenas de pessoas se reuniram e discutiram e debateram várias questões a respeito da integridade das Escrituras. E o que emergiu desse evento foi um documento que incluía uma declaração unificada sobre as Escrituras, e então um documento maior que incluía afirmações, 20 e algumas informações e negações sobre as Escrituras. Ou seja, definições cuidadosas dizendo: afirmamos que a Bíblia é isto, isso, isso e isso. Negamos que seja isso, 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 isso. Para que ficasse o mais claro possível o que se dizia a respeito do assunto. Me pediram para escrever um comentário para o evento do ICBI sobre aquele documento de afirmações e negações, e de uma maneira breve, para que o leigo pudesse ter isso e ler e ser educado e informado a respeito de algumas dessas questões muito sutis sobre a Sagrada Escritura. Nós temos esses aqui sempre disponíveis, chamados Explicando a Inerrância, um comentário de R.C. Sproul com o prefácio do Dr. Roger Nicole. Temos essas informações disponíveis
no nosso Ministério Ligonier. Acho que custa $2 ou algo assim, mas em qualquer caso, se você quiser, teremos o maior prazer de te enviar. E eu recomendo isso para as pessoas que estão tentando se aprofundar nos meandros deste debate. Porque, de novo, ao examinarmos esse termo inerrância e como ele tem sido usado na história da igreja, está muito longe desse termo negativo que eu tinha ouvido ser usado de maneira vaga e sarcástica quando eu estava no seminário, mas irei para isso em um momento. Vejamos então esses 3 conceitos de inspiração, infalibilidade e inerrância. Como eu mencionei anteriormente na nossa última lição, quando Paulo diz em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, essa é a tradução para o português, eu mencionei que a palavra que ele usou ali deveria ser traduzida como inspiração ao invés de inspiração, porque está chamando a atenção para a origem do conteúdo da Escritura, não para os meios ou os métodos pelos quais Deus dotou, governou ou capacitou os autores humanos para se tornarem os instrumentos ou os agentes da sua revelação divina. Mas é a isso que a palavra inspiração se refere. Na teologia, o termo inspiração não se refere simplesmente a alguém que é extraordinariamente talentoso, ou perspicaz, ou que tem um determinado carisma envolvente, onde nós podemos ouvir um trompetista tocar um riff de 3 frases no jazz, e quando ele termina nós vamos dizer, uau, foi uma atuação inspirada. Nós não queremos dizer com isso que o Deus Todo-Poderoso o capacitou de alguma maneira sobrenatural para tocar trombeta, embora possamos nos perguntar a respeito disso com pessoas como Dizzy Gillespie e assim por diante. Mas não foi isso que se quis dizer com um ator inspirado, um jogador de futebol inspirado, ou alguém que faz ou tem uma atuação inspirada sobre algo. Quando falamos sobre inspiração na teologia, estamos falando a respeito de uma atividade que ocorre por intermédio da ajuda divina e sobrenatural. Ou o termo que nós usamos é superintendente, por meio do qual o autor humano é habilitado a ser um meio para que a palavra de Deus seja apresentada. Isso é o que nós queremos dizer com inspiração. Agora, na teologia cristã clássica, a igreja não definiu em detalhes exatamente como essa inspiração ocorre, ou o que chamaríamos do modo da inspiração. E há um mundo de mal-entendidos sobre isso. Algumas pessoas, quando escutam essa palavra, inspiração, ou verbalizam inspiração vindo da Bíblia, o que imediatamente vem à mente deles é a ideia de que os autores humanos, ao iniciarem a tarefa de escrever o Evangelho de Lucas, ou de João, ou o que quer que seja, que eles eram autômatos virtuais, que a pena deles foi apreendida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de tal maneira que contornou, apagou, esmagou completamente qualquer parte da humanidade daqueles escritores, para que a pena deles funcionasse como um tabuleiro, ou Ouija, ou como o que nós chamaríamos de uma espécie de escrita automática, ou onde a humanidade do autor humano fosse tão esvaziada nesse processo que o autor se tornaria virtualmente uma máquina nas mãos de Deus. Tal visão da inspiração é chamada, portanto, de visão mecânica da inspiração, significando que o autor humano é reduzido ao status de uma máquina. Agora, eu não sei quantas vezes já ouvi pessoas me dizerem, não acredito em inspiração verbal na visão ortodoxa, porque não acredito que Deus reduziu as pessoas a fantoches e as fez máquinas. E às vezes fico impaciente, tenho vontade de dizer, você já leu qualquer coisa na história da literatura cristã sobre este ponto? Porque durante séculos esses teólogos cristãos
que articularam a visão da inspiração verbal foram super cuidadosos em apontar que o que eles certamente não queriam dizer com superintendência divina era inspiração mecânica. Outra teoria rejeitada pela ortodoxia com respeito à inspiração verbal é a chamada teoria do ditado. Novamente, se você ouvir o termo inspiração, talvez você esteja pensando que o que inspiração significa ou o que ela sugere para você é que, enquanto Lucas estava na sua mesa escrevendo no pergaminho, preparando o rolo do seu livro, Deus estava ditando o que ele deveria fazer e escrever em seu ouvido. Da mesma maneira que poderia pegar o telefone e ligar para o escritório, para a minha secretária e dizer: eu posso pedir para que você anote e envie essa carta? E eu digo a ela o que escrever palavra por palavra, então ela digita e envia. Por cima da minha assinatura, das iniciais dela ali, na verdade, ela é a escritora, mas não é realmente a autora, porque tudo o que ela estava fazendo era registrar o que eu estava ditando. São as minhas palavras na caneta dela. Agora, quando eu digo que a ortodoxia não concorda com esta noção de inspiração, ditado, faço isso com um pouco mais de espírito de gengibre. Porque no Concílio de Trento, por exemplo, na quarta sessão que eu já mencionei, a Igreja Católica Romana usa o termo com referência à Escritura dictante e fala sobre a origem divina da Escritura. A Igreja Católica Romana diz que as Escrituras se cumprem. O Espírito Santo dictante. O que significa que o Espírito Santo está ditando. Então aí está a palavra. Se alguém quiser colocar a culpa em uma teoria do ditado de inspiração, aqui está a evidência histórica de que alguém, de alguma maneira, em uma posição muito importante no Conselho da Igreja Católica Romana, da mais alta magnitude, usou esse termo. No entanto, embora o termo ditado seja usado em Trento, o conceito de Deus sussurrando palavras para um escritor humano ou dizendo elas em voz alta, não é transmitido por esse conceito, mesmo em Trento. O que eles estão dizendo é sim, há um paralelo entre os autores humanos e os secretários humanos. Calvino, por exemplo, disse que os escritores das Escrituras eram como amanuenses, que era uma palavra antiquada para secretário. Eles eram como secretários de Deus, mas não no sentido de que o seu estilo individual, vocabulário e assim por diante seriam anulados. E a igreja quase não definiu precisamente o modo de inspiração. Agora, o segundo conceito, infalibilidade, é aquele que me intrigou consideravelmente. Mais uma vez, eu volto aos meus dias de seminário, quando havia uma reação hostil, negativa à palavra inerrância. Mas não havia esse mesmo tipo de protesto violento e veemente contra a palavra infalibilidade. Na verdade, conheço uma instituição que queria suavizar a sua doutrina das Escrituras para acomodar certas formas de crítica, e que a sua antiga declaração de credo declarava que eles acreditavam na inerrância das Escrituras. Eles mudaram isso para significar que eles acreditavam na infalibilidade das Escrituras. Agora pensem a respeito disso. Eles costumavam crer que a Bíblia era inerrante, isto é, sem erro. E agora eles não acreditam mais nisso, agora eles acreditam que a Bíblia é infalível. Agora eles estavam conscientemente tentando escrever uma declaração mais fraca. Mas em termos do significado das palavras, senhoras e senhores, eles reforçaram a declaração, porque o termo infalível significa incapaz de falhar, incapaz de cometer um erro.
Enquanto o termo inerrância simplesmente diz que o erro não foi cometido. Agora, é possível para os seres humanos, sem a ajuda da superintendência divina, sem a ajuda de Deus e do Espírito Santo, fazer algo de maneira infalível? Deixa eu dizer isso de novo. É possível para um ser humano, sem qualquer ajuda especial de Deus, fazer algo de maneira infalível? Seu primeiro impulso pode ser dizer, não, você sabe que estamos repletos de erros por completo. Mas você pensa no passado, você já fez um teste na escola primária e tirou 100? Você já fez um teste de matemática em que tinha que resolver problemas e acertou todos os 10? 100%? Eu tenho um aluno na minha classe de teologia que não importa o que eu faça no teste, esse cara vai tirar 100. Eu seria enganoso em tirar um ponto dele, não seria justo. Mas ele tira 100. Ele é inerrante. Mas eu sei que ele não é infalível. E que a sua inerrância é temporária. Quer dizer, eu poderia escrever uma inerrância, uma lista de compras inerrante. Se vocês quiserem saber quais são os 3 itens que nós precisamos comprar na loja, diga, precisamos de pão, precisamos de ketchup e precisamos de sal. E eu escrevo, pão, ketchup e sal. Aí, eu tenho tudo, eu cobri 100%. Inerrante. Não é preciso nenhuma ajuda especial de Deus para fazer isso. Mas, quando Karl Barth disse que errar é humano, ele entendeu que a Bíblia não é uma lista de compras de 3 itens, ou um teste de ortografia de 10 perguntas, mas envolve 66 livros ao longo de várias centenas de anos, sobre todos os tipos de histórico, questões éticas e teológicas, e dado o vasto escopo das Escrituras. Se os seres humanos fossem deixados por si próprios sem qualquer assistência especial de Deus, eu seria a última pessoa no mundo a assumir que o que teríamos seria uma obra inerrante. Mas o que eu estou dizendo é, a inerrância não é tão forte quanto a infalibilidade. Ser inerrante significa simplesmente não errar. Ser infalível significa que não se pode errar. Eu posso ser inerrante temporariamente, mas não fui infalível por 5 segundos. No entanto, por que as pessoas, tentando minimizar a inerrância, substituíram a palavra infalível? 2 razões. Em primeiro lugar, o termo infalível não tem toda essa bagagem emocional negativa associada ao termo inerrância. Eu me lembro de quando o Conselho Internacional da Inerrância Bíblica se reuniu pela primeira vez e o Conselho Executivo debateu a questão: como nós devemos definir esta organização? Devemos nos definir como teólogos preocupados em propagar o conceito da inerrância? E eu me lembro de dizer naquela época que eu acho que a inerrância é um palavrão estrategicamente. Porque temos que ser muito cuidadosos para defini-la, para evitar todos os equívocos sobre isso. E há uma hostilidade tão generalizada a isso por aí. Não podemos encontrar uma palavra melhor que as pessoas não vão tropeçar, tanto assim emocionalmente, que nós seremos capazes de transmitir um conceito claro. Porque realmente o que nos preocupa aqui não são conceitos simples como inerrância e infalibilidade. O que nos preocupa é a veracidade das Escrituras. Que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. É isso que nos preocupa. Bem, como poderia ser verdadeiro e confiável se não fosse inerrante? E se tiver erros, não é totalmente verdade. E se tiver erros, não é totalmente confiável. Mas eu diria que nós precisamos de uma palavra mais neutra. Eu disse que é um chibolete. J.I. Packer disse, na sua maneira inimitável, com muita paciência e calma, de uma maneira muito britânica, ele disse, eu prefiro o termo inerrância, porque é um chibolete. E eu disse, o que o senhor quer dizer? Ele disse, bem, sabe, nos dias do Antigo Testamento, o termo chibolete era uma palavra que se tornou uma senha. Em uma situação militar,
Se um espião tentasse entrar furtivamente no acampamento judeu e fingir que era judeu, tudo o que o sentinela tinha que fazer era dizer: me dê a senha, diga Shibolete. E as pessoas que não eram judeus não podiam dizer Shibolete, eles gaguejavam nessa palavra. Então, apenas um verdadeiro judeu poderia dizer essa palavra. Eu me lembro quando eu morei na Holanda que os holandeses eles fizeram o mesmo tipo de teste de Shibolete durante a Segunda Guerra Mundial para evitar que os alemães se esgueirassem em lugares que não deveriam estar. Eles tinham uma pequena cidade litorânea chamada Scheveningen. E para dizer Scheveningen, você precisava ser holandês ou ter gotejamento pós-nasal. E os alemães nunca poderiam pronunciar Scheveningen. Ouça esse Scheveningen, eles não podiam fazer isso. E foi nisso que eles os enganaram, e Packer disse isso. Ele disse: nunca houve uma confissão escrita que alguém não pudesse assinar desonestamente para definir os termos do credo para se adequar a si mesmos, para usar a linguagem de uma maneira que ninguém mais usa. O que é pura desonestidade. Acontece todos os dias, é triste dizer, no mundo da teologia. Mas ele disse: as pessoas realmente se engasgam com a inerrância. Ele disse: eles não vão dizer que acreditam na inerrância, a menos que realmente acreditem. Por que dar a eles uma maneira fácil de trapacear? Porque todo teólogo sabe o que se entende por inerrância e o que não se entende por inerrância. E é uma palavra perfeitamente significativa. E é uma palavra historicamente boa. Vamos continuar com ela. E fui persuadido por isso. Eu disse: bom, aqui eu estava pronto para suavizar. Não porque queria suavizar a visão, mas para fins de relações públicas. Porque entendo que às vezes os estudiosos mudam de ideia sobre certas questões, não porque estão realmente convencidos da verdade ou da falsidade, mas porque se tornou academicamente uma desvantagem. Os liberais odeiam o termo inerrância. E eles vão dizer que você não é acadêmico, você não é inteligente, você não é erudito, se você adotar um termo como esse. E se você não está seguro da sua bolsa de estudos ou da sua inteligência, talvez se sinta intimidado para negociar. Acho que é uma das razões pelas quais as pessoas mudam de inerrância para infalível. Por quê? Porque embora o termo infalibilidade seja um termo mais forte, na verdade, do que a inerrância, ele não tem esse preconceito anti-intelectual associado. Por quê? Onde ouvimos com mais frequência o conceito de infalível ou infalibilidade? Não na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na América. Não na pregação dos ministros batistas local. Ninguém, eles nunca afirmam ser infalíveis. O conceito de infalibilidade está historicamente associado ao que a instituição da Igreja Católica Romana faz. Infalibilidade da igreja, infalibilidade do papado, definida em 1870 por Pio IX. Mas uma doutrina que tem sido defendida, por exemplo, por teólogos jesuítas. E tudo mais que você pensa sobre teólogos jesuítas e teólogos católicos romanos, não é muito frequente que alguém diga: eles são estúpidos. Ninguém acusou os jesuítas de serem pouco intelectuais ou intelectualmente inferiores. Liberais protestantes tremem em suas botas quando têm que se levantar contra um jesuíta. E assim, o termo infalibilidade tem o respaldo cultural da credibilidade intelectual do mundo acadêmico católico romano. Vocês conseguem pegar o ponto aqui? Mas em termos do seu significado real, é um termo mais alto e mais forte, uma afirmação mais forte do que o termo inerrância. Finalmente, antes de terminar este pequeno tempo de definição, o outro problema com a inerrância é que a inerrância deve ser cuidadosamente definida. Quero dizer, o que não significa que não haja cruezas gramaticais a serem encontradas na Bíblia. Ou significa que a Bíblia fala com absoluta precisão científica. Inerrância significa nenhum erro de verdade.
nenhum engano, nenhuma fraude, nenhuma mentira. Mas permite, por exemplo, o uso de números redondos. Quando a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 pessoas, pode ter havido apenas 4.978 ali. Mas não invocaríamos um relatório de um incidente histórico que completa coisas como essa dizendo 5. Eles não diriam que isso é um erro. Alguém que se opôs à inerrância, porque Jesus disse que se você tem fé como um grão de mostarda, você será capaz de dizer a este monte, assim por diante, dizer que o grão de mostarda é a menor semente de todas. E as pessoas dizem, bem, espere, encontramos sementes menores do que a semente de mostarda. Haverá espaço para, na verdade, o uso literário legítimo, por exemplo, de hipérboles. Quando Jesus vai a uma cidade e o escritor do Evangelho diz, e todo a Cafarnaum saiu para ouvi-lo. É um uso legítimo de hipérbole? Ou nós temos que insistir que todo homem, mulher e criança, doente ou saudável, realmente saiu da sua casa e subiu para ouvir Jesus? Obviamente, o autor não pretende dizer isso a cada pessoa presente, mas sim usar as formas literárias normais para transmitir a verdade. Esse é o conceito bíblico de verdade. E tudo o que a ortodoxia insiste é que a Bíblia, em cada página e em cada palavra, é total e completamente consistente com a própria definição de verdade da Bíblia. A Bíblia é inspirada, é infalível. Bem, deixa eu voltar. É inspirador, portanto, é infalível. E é infalível, portanto, é inerrante. É inerrante. Portanto, é totalmente verdadeiro e confiável.